municipais nos mostram que nos levam a uma efetividade de política pública de cuidado às pessoas. Não necessariamente de assistência social, dizendo tão somente aquilo que a legislação, o Sistema Único de Assistência Social preconiza, mas de cuidado. E que ele vai levar esse fortalecimento no apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, seja ela qual for, encaminhando para as áreas da saúde, educação, habitação, desenvolvimento econômico do município. Então, aquilo que a gente mostra dentro do trabalho da Frente Parlamentar e da apresentação da lei de reconhecimento e ampliação do Fundo Social Estadual e, consequentemente, municipal, é justamente um mero reconhecimento daquele trabalho que sempre foi feito. A gente não pode deixar de lembrar do trabalho da dona Ruth Cardoso com relação à comunidade solidária, lá atrás, e que já trazia esses mandamentos, o próprio nome já diz, a comunidade solidária, o enfrentamento às vulnerabilidades através da ação das comunidades. O trabalho da dona Lu Alckmin, que foi um trabalho exemplar à frente do Fundo Social do Estado de São Paulo, tratando, sim, do reconhecimento não só das vulnerabilidades, mas das capacidades e habilidades das pessoas, a partir do momento em que ela oferece curso profissionalizante, e mostrando essa grande gama de atuação dos fundos sociais municipais em apoio, em parceria ao Fundo Social Estadual, para que a gente tenha aí esse combate das vulnerabilidades sociais, não estritamente quando a gente fala de assistência social. Bom dia, deputada, tudo bem? Lucas Parou, da Rede Meio. Para complementar a pergunta da colega em relação aos transportes metropolitanos, recentemente vimos aí que há uma baixa demanda da procura da população em utilizar transporte, principalmente ônibus, por algum motivo, possivelmente trânsito. Nos próximos dias, como que a comissão, juntamente com o governo de São Paulo, pretende, de uma certa forma, ampliar projetos, incentivar de novo a busca pelo transporte público? Que a senhora até comentar para os próximos dias em relação às reuniões e projetos pela frente. Obrigado. Lucas, obrigada pela sua pergunta, porque essa muitas vezes é uma pauta até meio que invisível, né? O nosso transporte, ele impacta a vida das pessoas diariamente. E eu gosto muito de chamar de priorizar o transporte coletivo em detrimento do transporte individual, não obstante a nossa realidade tenha mostrado o contrário. Muitas vezes, talvez, pela falta de investimento no transporte coletivo, no transporte de massa, de uma grande quantidade de pessoas de um lado para o outro, isso vai gerar agilidade, rapidez, eficiência e, mais do que isso, sustentabilidade, porque a gente sabe das questões de emissão de carbono e de todos os desafios ambientais que a gente enfrenta. Então, é importantíssimo que isso seja trazido à pauta, às discussões, não só no âmbito da Assembleia Legislativa, mas do Poder Executivo também, e a gente vê que o governo do Estado não se refuta a debater essa questão. Basta a gente verificar os investimentos que a gente tem no BRT aqui na região, nas estações da CPTM, que estão sendo modernizadas, na questão da própria linha 20 do metrô, porque é algo que é necessário para a nossa sociedade ter esse debate. Como diz o secretário Assalvo, são debates de longo prazo e que a sociedade precisa até ter essa paciência, por mais que seja difícil isso para a gente, e eu como deputada, mas acima de tudo como cidadã, que sempre ouviu que o metrô ia chegar em Santo André e até hoje não chegou, a gente luta agora para que esses projetos saiam do papel e tornem melhor a nossa vida com relação ao deslocamento, à mobilidade das pessoas. Então, é necessário sim esse debate, é necessário a compreensão das pessoas que se trata de um investimento de longo prazo, mas que eles precisam começar, como disse a palavra, não minhas, mas sim do secretário Assalvo. Eles precisam ser debatidos, precisam ser discutidos e postos em prática. Bom dia, deputada Aldair, da ABC agora. Deputada, a senhora citou a questão do veto do governador referente à moeda, né? Como está sendo feita essa articulação, né? E tem possibilidade também de colocar nisso daí a questão da loja solidária? São assuntos diferentes, mas sim, o debate com relação à moeda verde é principalmente um debate de integração de políticas públicas, algo que pode ser de imediato visto como dificultoso na implantação e no grau de escalabilidade do projeto do Moeda Verde. Algo que em Santo André a gente mostra que ele é justamente o contrário, porque nós começamos com uma comunidade, nós já estamos na 31ª, salvo engano, são 31 comunidades que estão recebendo o projeto Moeda Verde.
porque muito agora se discute em inovação de políticas públicas a tal da intersetorialidade. São os diversos setores do poder público trabalhando em conjunto para uma concepção final, para uma efetividade da eficácia de política pública final. No caso Moeda Verde, ele trabalha a questão do lixo, ou seja, o município ele paga para depositar o lixo no aterro. A partir do momento em que daquele lixo ele retira aquilo que é material reciclável, o município ele tem um ganho econômico. Outro ponto de ganho econômico, a partir do momento em que o município deixa de ter locais irregulares de descarte de lixo, ele não só economiza na manutenção, na limpeza daquele local, mas como ele também economiza na parte do custeio de saúde, porque menos pessoas ficam doentes. Outro ponto também do Moeda Verde, e isso vai justificar a intersetorialidade e a transitoriedade entre diversas áreas do poder público. A partir do momento em que a gente tem melhor qualidade de vida, as pessoas cuidando melhor dessa sua comunidade, a gente tem a educação ambiental sendo posta em prática. Então, aí mais uma área da questão da educação. E a outra área que a gente tem, não só da questão da segurança alimentar, dessa troca do material reciclável por alimento, que a gente ganha em segurança alimentar, em saúde, a gente tem também a parte da economia, verdadeiramente falando, não só ali diretamente do município, mas da economia das pessoas e da geração de renda, que é a formação de cooperativas. Então, talvez isso, num primeiro momento, possa assustar, né, o executor da política pública, porque ele precisa conversar com diversas áreas, digamos assim, do Poder Executivo, para colocar esse programa em prática. Mas em grau de escalabilidade, em grau de ganho, quando a gente fala com relação às pessoas, a melhora da política pública e da vida das pessoas na cidade, sem sombra de dúvida, a Moeda Verde já se mostrou muito eficaz. Com relação às lojas solidárias, esse é um outro ponto ainda que a gente vai tratando, porque, como a gente comentou, são várias ideias que Santo André surgiu, né, largou na frente de políticas públicas simples, mais eficazes, a partir de 2017, e esses pontos de arrecadação, isso mostra que, por exemplo, o que aconteceu na Baixada Santista, no início do mandato da gestão do governador Tarcísio, já mostrou ser imprescindível que as pessoas saibam onde, como ajudar. Né? Então, assim, ter esses pontos fixos de arrecadação é muito importante, assim como a gente tem aqui nas lojas solidárias, até aqui próximo da gente a gente tem o envolvimento de redes de supermercado participando disso, estar perto das pessoas, ter pontos fixos mais próximos das pessoas como pontos de arrecadação, é mais fácil que a gente tenha essa arrecadação em bens e não em dinheiro, e mais fácil de aplicar ali numa eventual necessidade. Então, isso tem se mostrado eficaz e é algo que o gabinete vem também trabalhando para ser posto em prática. Deputada, bom dia. Lucas, do Portal Grande de você. Deputada, até antes do mandato, a senhora sempre foi defensora das políticas consorciadas, né, como através da agência, do consórcio, das diversas formas de fazer o desenvolvimento regional. Eu gostaria de saber como esse tema está sendo debatido através da Comissão de Assuntos Metropolitanos lá na Unesp. Bom, é verdade, Lucas. Essa sempre foi uma pauta da qual eu defendi, até porque quando se trata de regiões metropolitanas, e principalmente a característica da região do Grande ABC, muitas vezes o problema de uma cidade ele passa a ser o problema da cidade vizinha também. Então, por isso que muito durante a minha campanha, eu mencionei que todas as cidades da região do Grande ABC precisam ir bem, porque se uma vai mal, a outra, consequentemente, acaba absorvendo. Isso a gente vê muito com relação aos equipamentos de saúde, porque quando a saúde numa cidade vai mal, é natural que as pessoas se utilizem dos programas de saúde da cidade vizinha e vice-versa. Então, é algo que cada vez mais as pessoas têm enxergado essa atuação conjunta, não só com relação à saúde, mas com relação ao cuidado da assistência social. A gente vê aí também os programas de segurança alimentar, os programas que a gente verifica ali, o próprio restaurante, me fugiu o nome agora, Bom Prato, né, que a gente tem cada vez mais sendo atendidos por municípios, e que ele seja feita uma política pública de equidade entre os municípios, entre as regiões vulneráveis, mas o próprio transporte. Isso foi reconhecido recentemente com o Piscinão Jabuticabal. Essa visita ao Piscinão Jabuticabal foi importante
até para a secretária que estava presente, para ver a importância dessa conversa